Olá, boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Sou o pastor Leonardo, pastor da comunidade evangélica Firmados na Rocha, e é um privilégio muito grande poder hoje trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Você que está aí do outro lado, assim como eu, vivenciando esse momento tão difícil, né, na nossa nação, onde nós estamos diante de um grande desafio. E por falar nisso, essa noite nós vamos trabalhar o seguinte tema: desafios da vida. Eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração. Além de ministrarmos a palavra de Deus, nós vamos também orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, orar pela humanidade, orar por aqueles irmãos que estão em meio a grande sofrimento, esse grande caos que está instalado mundialmente. E eu gostaria muito que você pudesse se fortalecer em Deus nessa noite. Já já nós voltamos. Já estamos de volta e eu gostaria muito de agradecer aí a sua audiência do outro lado, você que se preparou para essa noite, uma vez que não estamos podendo cultuar, né, nas nossas igrejas. Aproveitamos o espaço EMC, Eu e Minha Casa, para que pudéssemos estar preparando, né, esse vídeo para que chegue até você, para que chegue até a sua família, possa abençoar o seu lar. Hoje nós vamos falar sobre desafios da vida. Nós temos vivido um momento muito atípico, não somente na nossa nação, mas na nossa irmandade espalhada pelo mundo. E eu gostaria de trazer hoje ao coração da amada igreja o texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Essa palavra, essa narrativa bíblica, ela trata a respeito de mais um episódio na vida desse grande líder chamado Moisés. Esse homem que impactou a sua geração. E eu gostaria de fazer a leitura do texto com os amados irmãos. Diz assim, queridos: Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e der ouvidos aos seus mandamentos e todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam ali, junto às águas. Esse texto, meus irmãos, ele é muito pertinente, porque ele fala de um povo que acabara de sair do Egito, haviam enfrentado o mar vermelho estava diante desse povo, a ordem era para que eles marchassem, soldados vinham atrás desse povo, Moisés, com toda a sua autoridade, ergue seu cajado, e ali diz o texto sagrado que o povo passa a seco por aquele mar. O povo acabara de celebrar, o povo acabara de festejar um momento muito importante na vida daqueles e daquelas que outrora viviam escravizados no Egito. E agora, livres, eles se deparam com mais um desafio. Eles sentem sede. E vai dizer o texto que as águas nas quais eles se depararam eram águas amargas. E essas águas recebem o nome de águas de Mara. A vida nem sempre é doce, meu irmão. A vida nem sempre é doce, meu irmão. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de lágrima, momentos de angústia. E não foi diferente com esse povo. Esse povo acaba fazendo aquilo que aborrece ao nosso Deus. Esse povo murmura mais uma vez. Vai chegar um momento da história que Deus vai dizer que esse povo é um povo de dura serviço. Ou seja, é um povo teimoso. Quantos de nós muitas vezes não somos teimosos? Não olhamos apenas para aquilo que vai trazer vantagem a cada um de nós. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo somente de olhar aquilo que está acontecendo aí fora, mas é um tempo de reflexão, é um tempo de olhar para dentro. É um tempo de refletir a respeito da vida, seus desafios e aonde nós podemos chegar. Embora o povo estivesse diante daquele mar, ele se abriu. E o povo conseguiu chegar no seu destino. O povo conseguiu chegar do outro lado. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que eu e você, segundo a direção do Senhor, vamos chegar do outro lado. Vamos chegar em terra firme. E eu quero dizer mais, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos enfrentando desafios. Nós estaremos enfrentando dias maus, dias de dor, mas também dias de alegria, dias de celebração. O tempo em que estamos vivendo é um tempo de dor. Irmãos espalhados aí pelo mundo afora estão enfrentando esse vírus terrível, esse grande gigante chamado coronavírus. Mas eu tenho certeza que Deus continua no controle. O Senhor é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. O Senhor é aquele que do seu alto sublime trono governa todas as coisas. E eu quero crer que assim como esses homens que estavam junto com Moisés conseguiram saciar sua sede, conseguiram vencer mais uma etapa da sua vida, assim também eu e você conseguiremos seguir aquilo que é o propósito de Deus para com a nossa vida. O texto nos chama a atenção porque há um determinado momento que o Senhor diz: o Senhor que te sara. Ou seja, o nosso Deus a quem nós servimos é Jeová Rafa. Só Ele pode saciar a sua sede. Só Ele pode saciar a nossa fome. Só Ele pode suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus diz nessa narrativa que Moisés é esse que em determinado momento ele pega dessa árvore e joga nas águas amargas. Isso faz menção à cruz de Cristo. Todos os dias eu e você que carregamos a nossa cruz, precisamos colocar aos pés do Senhor as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas lamentações.
E eu tenho certeza que, assim como diz a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições. Ele quer promover cura nesta nação. E eu acredito que o Senhor conclama o seu povo, a sua igreja, para que nesse tempo levantemos um grande clamor, para entender que a vontade de Deus é que obedeçamos. O texto diz que o Senhor Deus fez com que aquelas pessoas pudessem guardar os seus mandamentos, estatutos, e que nenhuma enfermidade viria sobre aquele povo. Meus irmãos, é tempo de clamar ao Senhor. É tempo de orar ao Deus dos céus. E Ele vai prover livramento na minha e na sua vida. Creia nisso. Que você possa aí na sua casa levantar um clamor por aqueles irmãos que estão ali na sua cidade, no seu país, junto da sua comunidade, cada um confinado nas suas casas. Muitos deles sem saber realmente o que está acontecendo. Eu acredito que nesse tempo Deus tem sacudido a sua igreja. Deus tem despertado toda uma geração para que venhamos entender que o nosso lugar é no centro da vontade de Deus. Busca o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, no verso 27, que quando eles chegaram a Elim, é interessante que esse nome no original hebraico significa Teberinos, ou seja, foi um segundo acampamento do povo hebreu. Eu tenho certeza, querido, que o nosso acampamento aqui na terra, o local onde a gente se reúne, que é a igreja, nesse momento, a igreja estrutura 4 paredes, ela está vazia. Mas o templo que Deus quer habitar, que é o meu e o seu coração, será preenchido pela glória de Deus. Será preenchido pela presença do Todo-Poderoso. E quando a presença do Todo-Poderoso invade a nossa vida, invade o nosso coração, nós então passamos a ser pessoas mais amáveis, compassivas, pessoas mais doces. E nesse episódio, esse povo se depara com um grande oásis. Esse povo se depara com 12 fontes de água. O número 12, biblicamente falando, ele aponta para o governo de Deus. Nós podemos ver que ao longo, toda a escritura sagrada, dos séculos nos quais elas foram escritas, a compilação dos livros, os homens que não se conheceram dentre muitos séculos escreveram coisas semelhantes. Quando se fala sobre o número 12, nós lembramos das 12 tribos, nós lembramos dos 12 cestos, nós lembramos dos 12 apóstolos. E em especial nesse texto, a palavra fala sobre 12 fontes. Meu irmão, minha irmã, nada foge do controle de Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Ele diz, o salmista diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós não estamos passando por esse momento difícil da nossa vida, difícil entre os nossos irmãos, por uma situação qualquer. Eu creio que por trás disso existe um grande propósito de Deus. Mas o texto ele diz mais, ele fala sobre 70 palmeiras e diz que eles se acamparam junto às águas, além de o nosso Deus saciar nossa sede. Ele é o bom pastor que nos leva às águas de descanso. E eu quero ser bem claro com você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta hora. O milagre de Deus está relacionado ao descanso. Mateus, no capítulo 11, verso 28, o Senhor vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Ele faz a proposta para que nós possamos trocar o fardo pesado pelo seu fardo leve. E nós acharemos descanso para a nossa alma. Deus tem repouso para o seu povo. Nós somos povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. O templo, a estrutura física pode estar vazia, mas eu e você, nesse tempo, temos que nos encher de Deus.
temos que nos abastecer do Senhor. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles não estão desconexos. Pelo contrário, um é a sombra do outro. E quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de João, a palavra do Senhor vai dizer para nós, no seu capítulo 6 e no verso de número 31, que na época de Jesus, alguns o interrogaram dizendo: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse pão está sempre disponível para nós, para nos fortalecer, para nos alimentar. Mas nem todos fazem caso desse pão. Aqueles que têm desprezado o melhor de Deus, a sua palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos ilumina. Que você possa ter força aí na sua casa para prestigiar o culto doméstico, para ser luz na sua casa, para entender que o seu lar é o primeiro campo do seu lar, para que você possa transbordar no amor, na graça e na unção de Deus. O texto diz mais para nós: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu quero crer que nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo amargo, mas eu creio que nós iremos romper limites, que nós iremos romper barreiras, que nós vamos chegar no destino que Deus preparou para cada um de nós. Você é projeto de Deus. Ainda tem muita coisa para acontecer, meus irmãos, na nossa vida, mas fato é que o nosso Senhor está voltando. O nosso Deus está, mais uma vez, preparando o seu Filho Jesus Cristo para buscar a sua noiva, a sua igreja, para morar com Ele pela eternidade. Decida por Cristo hoje. Tome posição. Você aí na sua casa, busque pela sua família. Mostre a diferença. Mais à frente, no capítulo 7 de João, e a partir do verso de número 37, o Senhor Jesus alerta-nos a respeito da promessa do Espírito Santo, aquele que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. O verso 38 diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que eu e você possamos ser fonte de Deus, possamos ser canal de Deus, para que através de nós muitos possam saciar a sua sede, muitos possam chegar nessas águas de descanso, nesses pastos verdejantes, porque o nosso Deus pastor continua cuidando de nós. Tem esperança em Deus. Busca Ele e você vai ver que Jeová Rafá continua fazendo milagres até hoje. Que Deus lhe abençoe. Eu gostaria de, nesse momento, estar orando com você. Se você pode, onde você está, feche os seus olhos, no sentido de que você possa se concentrar na que estejamos passando em meio a esse grande desafio. Nós não estamos desamparados. Quando nós passamos pelo fogo, Ele não nos queimará. Quando nós passamos pelas águas, elas não nos afogarão, porque existe um Deus que preserva a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai querido e Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Visita, ó Deus, esse amado irmão, essa amada irmã que está aí no seu lar, na sua casa, talvez apreensivo diante desse grande terror noticiário, talvez com o coração batendo mais forte, porque o desejo dele era estar na Tua presença, era estar na Tua casa, era estar vivenciando o calor humano, olhando nos olhos dos irmãos, podendo experimentar da koinonia, da comunhão, do poder dessa comunhão, desse ajuntamento que é o Teu povo.
Mas eu sei, Pai, que logo, logo nós vamos estar juntos. Logo, logo, meu Senhor, nós iremos celebrar o Teu nome. Nós contamos as horas para poder estar, Senhor, mais uma vez, no lugar onde o Senhor reservou para nós, para engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. Governa a nossa vida, Senhor. Acalma o nosso coração. Nós entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, tudo que diz respeito a nós. Preserva a nossa vida. Acampa os Teus anjos ao redor da nossa casa. Cobre-nos com Teu sangue precioso, amado Jesus. Nós Te amamos e entendemos que o nosso propósito precisa estar alinhado com o propósito da cruz. Aliás, a nossa responsabilidade enquanto igreja não é somente social, mas é também uma responsabilidade espiritual. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez usando, ó Deus, da mídia social, desse vídeo, elaborado com muito carinho, com muito amor, para a edificação dos meus irmãos. Aquelas ovelhas que talvez precisam de um cuidado maior, mas eu sei que elas não estão desamparadas. O Senhor Deus é presente. O Senhor é Emmanuel. O Senhor é onipotente. O Senhor é onisciente. Tu sabes, ó Deus, tudo que vai na nossa mente e no nosso coração. E que somos frágeis, vasos frágeis, limitados. Mas em Ti diz a Tua palavra, somos mais que vencedores. E que nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Assim eu oro e assim Te agradeço. Entrego a igreja brasileira, a igreja mundial nas Tuas mãos. Que o Evangelho de Cristo possa confortar muitos corações. Eu Te agradeço assim, em nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estaremos no próximo encontro, trazendo mais uma vez uma palavra de Deus ao seu coração. Próximo domingo estaremos preparando mais um vídeo para que você possa ser abençoado e abençoado. Eu gostaria de partilhar com você uma experiência pessoal. Há 2 dias atrás eu tive um sonho onde eu e minha família e muitas outras famílias nos reunimos num local muito bonito, um local cheio de árvores imensas, um bosque muito lindo, lago, e nesse local existiam muitas casas que estavam no alto das montanhas, casas que estavam na planície, e cada um se alojava na casa que lhe convinha. É interessante que assim que nós chegamos, muitas ovelhas, filhotes de ovelhas, vinham até mim. E eu me perguntava, Senhor, o que será isso? E de uma forma assim, muito clara, quando eu acordei, o Senhor falava sobre ovelhas que precisam de cuidado, ovelhas que precisam de atenção, ovelhas que estão fracas. E eu dizia no sonho, até aqui as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas há um supremo pastor, Jesus Cristo, que tem cuidado de nós. E quando eu acordei orando ao Senhor, o Senhor me mostrava que esse local é um local de descanso em Deus. Um local onde eu e você, querido, estamos sendo preservados. Que você possa ter uma noite de paz. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Seja uma bênção.